Ascensão através de habilidades. Episódio 30. Terceiro nível, Lord Goblin, 4. O Goblin segurou uma espada tão alta quanto um humano em suas mãos. Diante dessa visão surreal, Taizan deu um passo para trás. Um senhor? Um monstro com nome. Um monstro nomeado, o Senhor dos Goblins. Como sugeria o título adequado a um governante, provavelmente era muito mais forte que um Goblin de elite. O fantasma solta um gemido. Isso não é bom. Por que um senhor está aqui? Você sabe alguma coisa sobre isso? É literalmente o rei da corrida. É uma entidade única que existe e se libertou do conceito e do limite de sua espécie. Parece que sim. Seu corpo era 3 vezes maior que o de outros goblins. Nesse tamanho, era ainda maior que Taizan. Seus olhos eram indiferentes e seus músculos perfeitamente esculpidos. Sua postura também era inabalável. Era tão diferente que era constrangedor chamá-lo de goblin. Até mesmo suas roupas estavam longe dos trajes esfarrapados e simples de seus parentes. Mas eram tão elegantes quanto as de um humano. Não importa o quão goblin seja, um senhor ainda é um senhor. Não é um monstro que deveria aparecer em andares tão baixos. Por que está aqui? O fantasma continuou murmurando, claramente descobrindo que essa situação estava fora de suas previsões. Taizan absorveu a informação e preparou sua postura. O Lorde Duende observou silenciosamente Taizan. Isso está sinalizando para eu me aproximar? Não havia motivo para recusar e Taizan colocou um pouco de força no tornozelo. Baque. Seu corpo acelerou e o vento soprou forte contra seu rosto. Ele alcançou o Lorde Duende em um instante e baixou sua espada. Clang. O som metálico do choque de suas espadas ecoou pela sala e Taizan franziu a testa. O Lorde Duende, enquanto estava sentado, não se moveu e bloqueou seu ataque. O Lorde Duende, que estava olhando fixamente, abriu a boca. Eu não culpo você. A voz não era afiada como a dos goblins que ele havia encontrado antes. Foi incrivelmente suave. Você é apenas um brinquedo sendo manipulado por eles também. Mas, me foi atribuído o papel de um monstro neste lugar. A mão do Lorde apertou sua espada grande e ele falou calmamente. Então, eu vou matar você. Seu poder explodiu. Taizan sentiu como se um caminhão estivesse avançando sobre ele, um caminhão de várias toneladas totalmente carregado com carga. Você ativou deflexão. O próximo ataque é defendido. Ele usou a habilidade quase como um reflexo. O caminho da espada se torceu e atingiu uma parede, deixando para trás uma grande cicatriz. O que? Clang. Na mesma posição sentada, o senhor moveu a mão e a espada moveu-se como uma tempestade. Taizan cerrou os dentes e colocou força no braço. Clang. Com um som áspero, ambas as espadas se chocaram e foram derrubadas. Uma leve admiração passou pelo rosto do senhor. Você é forte. Que diabos? Taizan ficou surpreso. Seu atributo de força era 37. Era um valor que lhe teria permitido passar pelo 50º andar do modo fácil sem problemas. Mas a grande espada do senhor era claramente mais pesada que isso. Um inimigo que não poderia ser enfrentado mesmo com um atributo de força próximo a 40. Era um monstro no 3º andar? Esse equilíbrio é uma loucura. Enquanto Taizan cuspia maldições, o senhor brandia sua espada larga com calma. A arma, do tamanho de uma pessoa, tinha como objetivo cortar Taizan ao meio. Taizan tomou uma decisão rápida. O escudo não era necessário. Se fosse a força do senhor, bloquear não faria diferença. Ele jogou fora o escudo e agarrou a espada de Laquiratas com as 2 mãos. Clang. As espadas se chocaram e os joelhos de Taizan dobraram, mas ele não tocou o chão. Ele poderia suportar mesmo que precisasse usar as 2 mãos. Taizan cortou sua espada e correu em direção ao senhor. Faíscas voaram. Clang. A situação atual era favorável para Taizan. A espada do senhor estava em posição de ataque para baixo. Enquanto o senhor precisava levantar o braço para atacar novamente, Taizan avançava por baixo. No mínimo, atacar com a espada grande seria difícil. Taizan pretendia aproveitar esse momento para infligir danos significativos. Ele avaliou que tinha vantagem no combate corpo a corpo, considerando que a arma do oponente era uma espada grande muito grande. No entanto, o senhor, inexpressivo, puxou sua espada. Em vez de balançar a espada, ele apontou o cabo para o rosto de Taizan. Diante dessa certa contramedida, Taizan estalou a língua e ativou uma habilidade. Você ativou o PR. O próximo ataque é desviado. A trajetória do punho foi distorcida. Tentou roçar e acertar o ombro de Taizan com alguma força. Habilidades eram determinantes absolutos no labirinto. A única maneira de superá-los era contra-atacar com uma habilidade de nível superior. Goblin Lord ativou Power Strike. O próximo ataque inflige danos significativos. A janela calma do sistema bloqueou a visão de Taizan. O punho, que estava prestes a ser forçado a dobrar, agora estava apontado diretamente para a cabeça de Taizan. As pupilas de Taizan vacilaram momentaneamente, mas ele rapidamente avaliou a situação. Ele colocou a espada em seu corpo para bloqueá-la. Colidir. Droga. Você recebeu um forte choque. Todas as ações são retardadas por 10 segundos. Seu corpo formigou com tremores e seus movimentos tornaram-se visivelmente mais lentos. A situação era pior. Escapar do alcance de ataque do Lorde Duende era impossível neste estado físico.
Houve apenas uma resposta. Ele deve aguentar por 10 segundos. Taizan estabiliza a respiração. O senhor levanta sua espada. Clang. Espada e espada colidiram. Não havia área onde Taizan tivesse vantagem, nem força nem agilidade. Até mesmo seus movimentos foram lentos, tornando impossível bloquear apenas um ataque. Você ativou o contador. Ele retalha contra o próximo ataque do oponente. Seu corpo se moveu automaticamente. A habilidade controlava seu corpo e tentava encontrar o caminho ideal para conter o ataque do oponente. Mas havia desvantagens. Se, por algum motivo, fosse impossível retaliar o adversário, a habilidade terminaria no nível de esquiva do ataque. Ainda assim, isso foi importante, já que ele se esquivou de um ataque que de outra forma o teria atingido. A espada grande roçou ao lado de sua cabeça e seu cabelo cortado voou no ar. 5 segundos. O senhor puxou a espada para o lado e brandiu-a. O som do ar sendo dividido causou arrepios na espinha. Taizan quase teve que se deitar para evitá-lo. 3 segundos. Sua postura foi quebrada. Ele não pôde evitar o seguinte ataque. Você ativou PR. O próximo ataque é desviado. O oponente ativou Power Strike. O próximo ataque inflige danos significativos. Você ativou Deflexão. O próximo ataque é defendido. A trajetória do ataque torceu, voltou ao caminho original e depois torceu novamente. A espada larga inclinou-se em direção à cintura de Taizan. Você recebe 46 de dano. 0 segundo. Sua condição física voltou ao normal. Ao se recuperar, Taizan se levantou e colocou distância entre eles. Em vez de prosseguir, o senhor corrigiu calmamente sua postura. Ah bem. Uma risada vazia saiu. O que é que foi isso? O adversário ainda não havia se levantado do trono de Jade. O oponente é um inimigo invencível. Mesmo sem o sistema lhe dizer, ele sabia. Essa criatura não era absolutamente algo que deveria aparecer no terceiro andar. Era um nível de monstro que se poderia entender se viesse do sétimo andar. Você precisa fugir. A voz do fantasma era séria, não tão brincalhona como de costume. Esse não é um inimigo que você pode enfrentar agora. Primeiro você tem que fugir, ficar mais forte e depois voltar. E o que isso faz de mim? Taizan olhou calmamente para o senhor, que ainda estava sentado em seu trono de jade. O fantasma bateu no peito em frustração. Esse é o senhor, sabe? Não é algo que um aventureiro do terceiro andar deva enfrentar. De qualquer forma, não vai a lugar nenhum. Então não ganho nada. As recompensas de cada andar diminuem drasticamente no momento em que você desce. O fantasma resmungão fez uma pausa. Claro. No labirinto, a movimentação entre os andares era gratuita, mas isso não significava que as recompensas permanecessem as mesmas. No momento em que você desceu, as recompensas do andar anterior diminuíram drasticamente. A aquisição de pontos de experiência e ouro cai para 1/5 e todas as recompensas especiais desaparecem. É por isso que não havia pessoas trabalhando incessantemente nos andares inferiores. Ele precisava resolver esse problema se quisesse obter tudo deste andar. Não tenho intenção de descer. Ele iria derrotá-lo aqui. Diante da postura determinada de Taizan, o fantasma murmurou como se não conseguisse entender. Você está sendo imprudente. Depois de ser tão cuidadoso e aumentar sua proficiência, você está desafiando assim? Do que você está falando? É para isso que serve tudo isso. Não se tratava de lutar por segurança ou para evitar o perigo. Se ele fosse uma pessoa cautelosa, ele teria escolhido o modo difícil. Apenas limpar o hard mode o tornaria muito mais forte. No entanto, ele escolheu o modo solo. Não pela sobrevivência. Foi um risco que colocou em jogo sua vida. Um movimento feito para maximizar as recompensas. Desarmar armadilhas, adquirir habilidades, aumentar a proficiência, tudo isso deveria aumentar as chances disso, mesmo que só um pouco. Não é necessário julgamento. Você não desanimou diante de um inimigo que parece impossível de derrotar. Não é necessário julgamento. Seu espírito de luta aumentou contra um inimigo que parece impossível de derrotar. Não é necessário julgamento. Sua força de vontade aumentou contra um inimigo que parece impossível de derrotar. Todas as estatísticas aumentaram. Você ganhou visão para discernir a fraqueza de um oponente. A admiração imponente e inflexível que você sentiu. Você é um guerreiro corajoso. A admiração penetrou nos olhos indiferentes do senhor. Ele agarrou sua espada com uma expressão séria. Se você não recuar, então eu também enfrentarei você com dignidade. Taizan observou cuidadosamente o senhor. Eles não teriam colocado um inimigo totalmente imbatível no terceiro andar. Deve haver uma chance de vitória. A recompensa de enfrentar um inimigo impossível começou a revelar a fraqueza do inimigo. O senhor nunca deixou seu trono de jade. A princípio, ele pensou que era por desrespeito, mas não foi o caso após uma inspeção mais detalhada. Perna. O fantasma também percebeu tardiamente. Sua perna está mutilada, não é? Havia um grande ferimento na perna de Lorde. Intimidados com sua presença, eles não haviam notado isso antes. Mas a cicatriz que cobria toda a sua coxa fazia com que parecesse difícil ficar de pé. Ele foi expulso em uma disputa territorial? Isso acontece? Sim, ou outra espécie invadiu ou alguém desafiou o senhor e venceu. Por várias razões, monstros matam e são mortos. Pensando bem,
O senhor era um Goblin antes. O fato de ele não ser um Lord Goblin agora significava alguma coisa. Independentemente disso, o adversário tinha mobilidade limitada. Taizan manteve distância. O senhor não o perseguiu, mas permaneceu em seu lugar. Confirmado. O oponente não conseguiu sair do trono. Nesse caso, havia uma chance de vitória. Você não vem? O Goblin perguntou com uma cara entediada. Taizan estava parado há quase meia hora. Espere um momento. A mente de Taizan estava girando rapidamente. Ele estava calculando táticas e como terminar essa luta. E então veio a resposta. O senhor deu um leve sorriso. Venha, corajoso. O fantasma resmungou, mas seu olhar anteriormente pessimista desapareceu. Mas experimente. Estarei assistindo com antecedência. Taizan se aproximou da parede e recuperou o fôlego. Você ativou Fúria Infinita. Ele reuniu suas forças, até o limite, até a ruptura muscular. E então, ele bateu na parede com força. Quahang. A vibração se espalhou pela parede. Sua força não foi suficiente para quebrar a parede, mas foi o suficiente para derrubar as coisas presas a ela. Havia inúmeras decorações na sala. Ossos de animais, decorações ornamentadas de madeira e assim por diante. Coisas pesadas e grandes estavam penduradas no teto. Todos caíram de uma vez. As decorações começaram a desmoronar como se uma tempestade de granizo estivesse caindo. É assim que você vem? O senhor riu alegremente e desembainhou a espada. As decorações que caíam eram bem grandes e, se atingidas diretamente, até ele sofreria danos significativos. Ele não teve escolha senão atacá-los com sua espada. Tai-san rapidamente puxou seu cajado. Assim que as chamas se acenderam, ele transformou o cajado em um arco. Ele então rapidamente desenhou duas flechas. Assobiar. Flecha de paralisia e flecha venenosa foram lançadas. Ao passarem pela bola de fogo voadora, eles se tornaram flechas flamejantes. Ele então retirou o cajado de controle mental. O senhor soltou um pequeno gemido. Mas ele se livrou facilmente, o que Taizan esperava. O uso do cajado de controle mental foi apenas por uma pequena lacuna. As decorações obstruíam a visão. Com eles caindo por toda a sala, Taizan não tinha para onde se esquivar. Mas em vez de bloquear, Taizan cravou os calcanhares. Ele correu em direção ao senhor dentro desta sala em colapso. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.